Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso queridíssimo SigmaCast. Tô de volta, fiquei um tempão sem estar aqui, tô muito feliz em estar aqui de novo para fazer um convite mais do que especial. Nosso convidado hoje não tinha vindo ainda falar no podcast de algum dos temas, então hoje eu tenho a honra e a felicidade de receber aqui o conhecidíssimo professor Guizão. Gui, muito bem-vindo, estou muito feliz com a sua presença, cara. Eu fico muito feliz também, Thiago. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês debatendo um pouquinho. Se o maior professor de literatura da cidade, 2,1 metros de altura, está aqui comigo, o tema não pode ser outro. A gente hoje vai se debruçar sobre a leitura no ensino médio, a leitura em geral. E como que eu posso ter prazer nesse preparo e o que tudo isso tem a ver com o meu futuro? Esse é o episódio do SigmaCast de hoje. Vamos dar início. Gente, se você já se perguntou em algum momento para que serve ler um livro hoje em dia, acho que esse episódio é para você. Então eu recebo o Guilherme aqui para falar sobre leitura. Gui, leitura ainda importa? Importa, né? Cara, como? Por que então que as pessoas não leem, velho? Cara, na nossa realidade brasileira, então, né, é mais difícil ainda. Então a gente vai poder conversar sobre algumas pesquisas aí, né, que indicam a quantidade de leitura do brasileiro. E é só caída e caída. Mas a gente sabe que a leitura é fundamental, né? A leitura de mundo, a leitura de sociedade, de vida. E ela passa por, acredito, todos os âmbitos da nossa sociedade, da Sem nossa dúvida. vida. Bom ponto. Então, partir aí da leitura de um livro, eu acho que é um bom ponto de partida para a gente poder pensar, né? O desenvolvimento humano, o homem na sociedade, como que nós nos enxergamos enquanto ser humano, enquanto brasileiro, né? Sem dúvida. Com uma cultura muito específica. E assim, e para te falar a verdade, cara, a literatura, ela tem um poder de entender contextos, de entender o mundo. Quando eu estava terminando o primeiro curso, que foi História, eu me apaixonei por um livro que é Machado Historiador. Cara, e aí ele traz o recorte historiográfico da literatura do Machado de Assis, explicando todos os contextos históricos e ele sendo quase um grande historiador, porque a partir da obra dele é possível identificar e muito o Brasil do final do século XIX. Então, assim, uma coisa esplêndida o que aquele livro me ajudou. E diz muito sobre o Brasil de hoje também, né? É isso. É o mais interessante de pensar. Leitura de literatura. A gente pode pensar leitura de um texto qualquer, um texto não literário. Já é importante. Boa. Pensar a literatura em si como reflexo. Eu gosto de pensar, Thiago, a literatura como reflexo da realidade. Se a gente pensa, né, aqueles conceitos clássicos, vem lá de Aristóteles, lá da Antiguidade Clássica. A arte como reflexo, um reflexo que eu puxo até um conceito dos críticos literários, que é um reflexo sem original, porque se a gente pensa um reflexo, tem um original que é mais importante, então, vou deixar o livro de lado. Mas se a gente pensa a arte é um reflexo sem original, né? Ela fornece uma visão de mundo pra gente que não é possível encontrar na realidade. E talvez ela esteja muito mais livre de qualquer viés e de qualquer outro dogma ou de qualquer outra coisa, né? Então ele vai fazer uma demonstração muito, assim, buscando uma realidade muito, talvez seja forçação, mas uma realidade muito genuína e real. Sim. De um período, e às vezes até meio nu e cru, assim. Eu consigo ver muito isso. E pensando, Guizão, nos nossos alunos do ensino médio, Sim. você acredita que a leitura, e especialmente a literatura, elas conseguem ajudar no desenvolvimento desse cara do ensino médio? Pensando aí, né, nesse cara de 15 a 17 anos. Com certeza, porque a gente pode pensar a leitura até um pouco antes, né? No desenvolvimento da alfabetização, lá nos primeiros anos da educação, né? É de suma importância esse incentivo para a leitura desde os primeiros anos, porque vai formando uma perspectiva
enquanto cidadão no menino, né? Vai introduzindo ele na teoria da leitura, do letramento, de fato, de domínio dos recursos. Se a gente sai do texto não literário e entra no texto literário, a diferença aí também é muito grande. Se a gente já tem uma certa dificuldade de compreender notícias, compreender textos básicos do nosso cotidiano, se a gente entra na compreensão e na interpretação, que são duas coisas diferentes, do texto literário e do texto artístico, isso fica toca num ponto até muito mais sensível, né, Thiago? E me fala assim, se o cara não conseguiu ter esse despertar da leitura, desse prazer pela leitura e tudo o que ela pode oferecer até o 9º ano, é possível que esse despertar aconteça no ensino médio? É possível. E eu sou uma prova viva disso, inclusive. Me conta desse negócio. Porque eu fui me interessar por letras pelo viés da literatura. Que massa. Então eu sou formado em letras pela UNB desde 2017, quando terminei minha graduação. Essa cara de novinho, mas não sou tanto assim mais. Não é mais. Olha aí. O tempo passa, né? Pior que é. Mas assim que eu saí da graduação de letras, eu entrei no mestrado de literatura. Legal. E foi graças ao meu ensino médio, a minha professora de literatura do ensino médio, a forma como ela abordava os livros dentro de sala de aula. E teve um livro em especial que foi o do seu despertar? Teve, com certeza. Conta aí, velho. E pode até ser clichê, né? Mas eu acho que é uma das formas mais genuínas da gente entrar no mundo da literatura aqui no Brasil, que é por meio de Machado de Assis. Memórias, por uma não é possível. Obra Memórias. Na minha época, lá pra 2000 eu fiz o segundo ano em 2011. E a obra do País do Machado era Dom Casmurro. Eita. Então eu não tinha o hábito da leitura, não gostava de ler, consequentemente. E aí ter que lidar com Machado de Assis no segundo ano do ensino médio para mim foi um desafio. E como eu gosto de desafios, eu me apaixonei. Que massa. Achei uma linguagem tão ali interessante, o que muitos estudantes acabam não achando, porque tem uma experiência traumatizante, né, com Machado lá nos anos iniciais, finais, que no ensino médio a gente costuma trazer essa visão mais profunda e, consequentemente, despertar, né, alguns corações aí estudantis para a leitura. Eu ensinei, a minha escola tinha aquela questão da encenação das obras do Paz. Eu sou mais velho que o Guilherme, mas eu também fui aprovado pelo Paz e fiz o Paz 2000. Eu fiz em 2000, meu triênio foi 2004, 5 e 6. E o texto da segunda série tinha As Meninas, o livro, da Lígia, e tinha um livro, cara, que eu acho que ele era relacionado ao naturalismo, que é O Mulato. Não sei de Aloysio Azevedo. De Aloysio Azevedo. Meu irmão, que experiência foi aquele livro. Que livro impactante e como aquele livro mudou minha vida mesmo. Sério, de verdade, assim. Beleza, eu já tinha feito as minhas leituras e me considerava alguém que gostava da leitura, até por conta dos quadrinhos e por conta de HQ e tudo mais, mas a experiência com o que você está falando da literatura e ainda mais da forma com que aquele livro é escrito, cara, foi assim, avassaladora. Como é forte, né? Muito. Na minha época, Aloysio foi cobrado com Curtiço, a principal obra dele, né? Que também é outra... E tinha essa obra mesmo. Na minha foi essa, e na da primeira série tinha Carolina Maria de Jesus, tinha Quarto de Despejo na primeira série, 2004. Perfeito. Não, demais. Então foram livros muito impactantes. E assim, contexto que me deu muita força e que me ajudou. E como é importante, né, Thiago, essa seleção de obras literárias pelos variados certames vestibulares. É o que eu falo o tempo inteiro, assim, para os nossos alunos, e isso agora é para você, estudante, é para você responsável, é para você, professor. Assim, eu sempre acho, Gui, não sei se você concorda com isso, que os nossos alunos têm condição muito, muito reais de serem muito melhores que a gente. Principalmente porque eles estão tendo acesso a um tipo de leitura que a gente não fez na idade que eles estão tendo. Então, olha o tipo de texto, o tipo de discussão que eles estão fazendo na idade que eles têm. Cara, a terceira série esse ano está discutindo Sociedade do Cansaço, sabe? Então, assim, são livros, são leituras, são artigos, são audiovisuais muito ricos. Então, o cara sai melhor dessa prova do que ele entrou, sem dúvida nenhuma. E toca na
forma como a gente lida com a leitura, né, Thiago? Porque se eu entro logo de imediato, não tenho esse costume de ler, já entro em contato com um livro complexo, né, com uma linguagem que não é do meu tempo. Que não é o mais trivial, né? Isso, eu já vou ter ali uma dificuldade, um impedimento ali com a leitura. Já envolve aí também o esforço que a gente faz, né? Sem dúvida. Ao ler. Que também parece que hoje em dia, com as mídias digitais, a gente quer gastar menos esforço lendo alguma coisa. Eu acho que tem a ver muito com a pressa que a geração tem e a dificuldade de contemplar. Então, assim, o vídeo de 10 segundos, ele tem início, meio e fim muito mais rápido e muito mais previsível. O livro não. O livro, e ele é propositalmente assim, é uma degustação lenta, gradual, a ser feita, a ser de fato contemplada. E, cara, de maneira geral, os nossos alunos têm muita dificuldade em contemplar as coisas. O brasileiro, né? É uma pressa o tempo inteiro. Se a gente olha para a pesquisa do Instituto ProLivro, que é a única pesquisa no Brasil atual que mede, né, vamos pensar assim, o grau de leitura do brasileiro, a gente vem decaindo desde 2007, de quando essa pesquisa desde foi 2007 tem desenvolvida. Putz. É de 4 em 4 anos, mas se a gente pensa em comparação à última, 2024, que foi essa última pesquisa que foi feita, a gente teve quase que uma perda de 7 milhões de leitores. Nossa. E aí, considerando, né, os dados específicos da pesquisa, considerado o leitor aquele que lê parte de uma obra nos últimos 3 meses, de qualquer gênero, inclusive. Então, você ter 7 milhões de pessoas que não lendo nada nesses 3 últimos meses é realmente alarmante. E passa por essa forma de leitura que a gente desenvolve. A gente está falando aqui desse tempo presente e como é que você acha assim que a inteligência artificial e propriamente todos esses insumos tecnológicos, como que eles acabaram, na sua opinião, atrapalhar ou não esse mundo do leitor? E ainda, se a gente fala tanto em rede social e tudo mais relacionado a IA, por que essa literatura real, do papel, por que ela ainda faz sentido? Eu acho que porque fala do nosso cotidiano. Por mais que aborde uma narrativa do século XIX, fale de um sentimento num poema, né, de Gregório de Matos, no século XVII, que é o que o menino vê na primeira série, a gente ainda consegue ver a atualidade no texto literário. Verdade. Por isso que a arte ela é atemporal, né, Thiago? Porque ela consegue fazer com que sentimentos, narrativas, histórias sejam transpassadas ao longo do tempo e cause identificação em diversos tipos de seres humanos diferentes, né, que a gente tem. Muito. E dentro de um país extremamente desigual quanto o nosso, isso daí passa também muito pelo direito à leitura, à cultura, ao lazer. E como não ser um invisível social, né? Exatamente. Acho que essas leituras que os vestibulares eles escolhem previamente, seja literário ou não, né, é selecionado a dedo, é para que a gente possa formar, para além, né, desse patrimônio cultural que a gente tem já construído, passar para o nosso aluno esse patrimônio, para que ele possa também visualizar ali a sua própria prática, né, individual, Concordo. Subjetiva. Cara, é você pegar o texto os textos do Enem. Pô, ali as autoridades, os órgãos competentes e quem se preocupa com a educação, eles sabiam que pelo menos 3 milhões de pessoas parariam. Ele não pode ter lido nada o ano inteiro, mas ele vai parar para ler aqueles que foram selecionados. Mesmo que seja para tentar acertar a questão. Mas não é só isso. Eu acho que a prova tem como, sim, a leitura, como fazer se despertar, até mesmo dentro da prova. Pô, o cara descobriu tem muita curiosidade, muita notícia importante que surge ali que não era do grande público, assim. Eu sempre gostei do desafio. Por isso que eu virei professor até. É isso. Porque eu sou a pessoa, assim, talvez mais tímida, mais introspectiva, que você possa conhecer, Tem sério. uma fantasia de Wolverine que não diz isso de jeito nenhum. Timidez passou longe. Mas aí como eu gosto de desenvolver essas habilidades que eu acho que eu tenho um pouco desenvolvidas,
Vou virar professor, né? Então vamos. Gui, como os jovens eles podem equilibrar no mundo hoje, no que eles têm de tempo e tudo mais, como eles podem equilibrar o mundo digital com esse hábito de leitura? Como equilibrar essas duas facetas? Eu acho, Thiago, que é muito importante a gente ter em mente que ler não é fácil, né? E a gente não é porque não é fácil que a gente vai ignorar. Que é impossível, né? É impossível, exatamente. Então eu tô lendo a todo momento, eu tô lendo no WhatsApp, eu tô lendo nas redes sociais, eu tô lendo uma placa de trânsito na rua, eu tô lendo uma publicidade no jornal, na TV, sabe? Então eu acho que a gente precisa buscar nos desafiar. Era onde eu queria chegar, né, com a minha fala. Então, como eu busquei sempre me desafiar, eu acho que eu fui sempre no caminho mais difícil mesmo. Que pra mim, na minha época de estudo no ensino médio, era a leitura. Então, pra mim, eu era ótimo em exatas, assim, a galera fica chocada quando eu falo. Minha área inicial nem era, não tinha nada a ver com literatura. Eu era ótima em matemática, física, biologia, química, mas o que me desafiava era a literatura. É o famoso nerd, né, que falam. Então, tirava nota boa em tudo, chegava em português, a nota baixava. Uai, por quê? Se eu estudo tanto, né, se eu me dedico tanto. Então eu percebi ali uma fragilidade e eu, como gosto de me desafiar, vou atrás. Então acho que é isso, evitar o caminho mais fácil para que a gente possa se desenvolver. E se é tão difícil assim, como que os pais, como é que a família, elas podem ajudar o jovem, a criança, o estudante nesse processo? Você está me falando que não é fácil. E eu já vi gente falando assim, parecendo assim, um outro tipo de discurso falando, não, a leitura é simples, é fácil. Não é tão simples assim. Essa intencional, que você vai parar, que você vai se organizar. Pô, é fazer com que ela se torne um hábito, mas até que ela se torne, não é tão simples. Não é. E como que a família, cara? Fala com a família, fala com o pai desses meninos. O que eles fazem? Cara, é preciso você de pai aí em casa que está nos ouvindo, que está preocupado com a leitura dos seus filhos, é um caminho árduo. Com certeza, eu não tenho filhos, mas já penso muito sobre como que eu vou incentivar a leitura para eles. O Marcelo, nosso diretor, ele costuma falar que uma das formas que ele mais ele indica para as famílias é que assim, o menino não vai ser leitor se o pai não é um leitor. A criança, o jovem, ele não vai ser esse cara da contemplação de um livro se isso não faz parte da cultura organizacional da família. Então, peraí, você quer muito que seu filho leia tudo e que ele entenda muito das coisas, mas em todo momento ele estiver fazendo qualquer coisa, menos com o livro. Talvez ele não tenha esse mesmo despertar. Você acha que faz sentido? O exemplo, né, é o primeiro passo. Faz sentido, né? Um incentivo aí também é de suma importância, reservar um tempo para a leitura, um momento ali mais agradável. Tava lendo umas pesquisas, eu adoro pesquisa, né? Eu tô vendo aqui, o cara é realmente um as nas exatas. Que a gente tem um relaxamento muscular durante o processo de leitura. Cara, então, diminui o estresse, diminui a ansiedade, só tem benefícios com a leitura, né? E a gente muitas vezes não percebe. A gente fala muito sobre como a leitura desenvolve nossa capacidade de crítica da sociedade, nos desenvolve enquanto cidadãos, né? Enquanto cidadãos conscientes, mas também tem impacto biológico, né? Físico ali, você relaxa, você está no momento ali de... É muito difícil. Hoje eu acho que o maior empecilho, né? De quando a gente pergunta por que você não lê, é a falta de tempo. Então a gente está cada vez mais corrido, trabalhando, não para um minuto, quando chega em casa quer descansar. E aí pega um livro, lê 2 primeiras linhas e já capota. Isso acontece muito comigo, né? Na vida de professor, então, nem se fala. Mas reservar ali, estar confortável ao ponto de estar receptivo para a leitura. Boa. Né? Estar ali numa leitura agradável, que você goste, que tenha uma identificação ali com o seu gosto pessoal, é um primeiro passo interessante. E Guilherme, quando você pensa, né, na coisa de novo, e a tecnologia e toda essa efervescência do que diz respeito ao mundo digital, como fazer que a leitura não se torne apenas
Cara, um resumo do Google, esse atalho muito comum que alguns pegam, que alguns vão, e com a IA eles estão indo ainda mais, porque tem coisas mais apuradas e a depender do prompt, algumas situações muito específicas da obra. Como não deixar que isso atrapalhe no seu processo? Eu acho que volta um pouquinho para o que a gente disse, né? Não escolher sempre o caminho mais fácil, que é entrar ali na inteligência artificial, pedir um resumo de uma obra X, que vai cair na prova, que vai cair no vestibular, que a gente sabe que acontece bastante na atual conjuntura digital em que a gente se encontra, e acreditar na IA como sendo a informação última, né? Como sendo ali a fonte base de todo o conhecimento. Até mesmo porque a gente sabe que com vários prompts a informação ali não sai ali plenamente verídica. Não sai totalmente refinada, né? E a gente pode entrar até também nesse debate muito atual, que já até acredito que esteja até ultrapassado, que é sobre esse fato das fake news. Por que as fake news elas entraram aí elas crescem, debate? Como crescem, né? Como crescem, porque a gente não tem ainda a maior parte da população treinada para ler um texto de modo profundo, atento aos detalhes, ao que é dito, ao que não é dito, ao implícito, ao explícito. Entendi. Então, por que é difícil ler? Por que muita gente desiste por ser difícil? Porque não teve as suas ferramentas, seus mecanismos, suas habilidades ali de leitura todas concluídas, desenvolvidas no tempo certo, né? Durante. E aí você até me perguntou mais cedo, no início, será que vale a pena desenvolver essas habilidades posteriormente? Em qualquer momento da vida, né? Se a gente olha para as taxas de analfabetismo, a gente pensa funcional, que é aquele que você consegue compreender, mas não consegue aplicar ali um entendimento mais profundo daquele texto. Você tem aí populações mais velhas, mais pobres, que têm essa maior dificuldade justamente porque não teve esse processo aí, né, de ensino-aprendizagem consolidado ao longo do tempo. Total sentido. E para aqueles que têm já é difícil, né, Thiago? Os nossos alunos que têm todo o aparato, têm todo a estrutura própria para conseguir ler um texto de modo profundo, como o de Machado de Assis, por exemplo, eles encontram dificuldades pela idade, né, pela maturidade. Então são vários fatores aí que envolvem a leitura. E aí eu corro até o risco de dizer que falar de leitura, no Brasil sobretudo, é falar de desigualdade social, é falar de exclusão. É falar de um lugar ainda de muitos privilégios, né? Sem dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Se a gente pega o PISA, por exemplo, de 2022, a gente que pega ali mais ou menos os estudantes de 15 anos, né? Que mede a sua capacidade leitora, 50% desses estudantes, metade, acabam não conseguindo atingir o nível básico de leitura, que é o nível 2. Enquanto aqueles que têm um grau alto de análise de textos, né, de compreensão profunda do texto, chega a 2%. Cara, é muito pouco. Então é uma análise, é um recorte social, né, um recorte etário, são vários recortes aí que a gente precisa tomar cuidado. E pensando nos nossos meninos do ensino médio, e principalmente na quantidade de provas que eles fazem, Enem, PAS, vestibulares, cara, como que essa leitura da literatura ajuda, potencializa? É possível fazer essas grandes provas, os grandes certames, sem a literatura? Se é possível sem literatura? Tem como? Não. tem o que a gente faz? Toda vez que eu ouço assim, literatura não é importante para o Enem, literatura não é importante para vestibular, primeira coisa é rir. Tá fora, né? Pô, não vai passar em nada, velho. Exatamente. Não vai. Porque a gente tá vendo aí, ainda mais na nossa cultura, né, aqui de Brasília, a Universidade de Brasília valorizando a cada prova, cada vez mais, a interpretação, a análise de textos literários e artísticos, variados. Que tipo de texto, Gui, mais aparece nessas provas? E, cara, o cara que lê mais, ele tem essa maior qualidade na leitura. Ele é um cara que manda melhor na redação, de fato? Com certeza. Leitura escrita está intimamente associado aí. Tá bom. É real, né? Não é clichê, não. Fala-se muito sobre, é real em termos ali
comprovados. E a gente pode pensar diversos nichos, né? Desde ampliação do repertório sociocultural. Tá bom, concordo, bom ponto. Conseguir também achar ali sinônimos, ampliar ali seu repertório de vocábulos, né? Um vocabulário ali mais apurado, é de suma importância. O Enem, sem falar, assim, a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo, né, Thiago, quando a gente está conversando sobre isso. Mas a leitura para qualquer componente curricular, tantos professores de matemática que já chegaram em mim e falaram: o problema não está nem no ensino de matemática, de conceitos matemáticos, e sim na interpretação pura do conceito, da situação, problema. Então, ler literatura toca muito numa fala que me marca bastante de um crítico literário que morreu recentemente, um dos maiores do Brasil, Antônio Cândido. Eita. Que ele fala sobre o direito de fabular. Né? Então, ter acesso à literatura deveria ser direito de todos, independente da sua condição. Porque todos nós temos a necessidade, todas as sociedades humanas fabularam, contêm sua própria literatura, seja oral, seja escrita, ao longo do tempo, e tem essa necessidade de fabular, de se deslocar da sua situação real e se projetar em outra. Legal. Né? Que é o que a gente faz quando a gente lê uma história que a gente sabe que não existe, mas que se aplica, né, a um contexto que a gente viu na rua, a um fulano que a gente conhece, a nossa própria história particular. Então, a leitura de literatura, para mim, fornece essa ampliação de consciência de mundo, né? De que eu estou numa determinada posição na sociedade e quando eu leio um livro, eu consigo me projetar para além dessa posição em que eu estou. Não, e por ser uma coisa não tão trivial como deveria, e por ser um mundo ainda pouco habitável para uma grande maioria, é um baita diferencial competitivo. Para você, para sua vida, para sua carreira, para sua, igual você está falando, construção enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pessoa com responsabilidade social e que quer olhar para os grandes dilemas, para os grandes problemas do mundo. Então faz total sentido. Eu acho lindo, Thiago, desculpa te cortar, Não. Mas eu lembro do projeto do Sigma, que fomenta a leitura desde os primeiros anos, né, de alfabetização, a Feira Literária. Cara, ele foi lindo. Que projeto fantástico. De novo foi lindo. E eles têm 2 projetos que têm 2 marcos. Em determinado momento do ano, eles comemoram e celebram no Fundium que eles chegaram e alcançaram os 50 livros. Cara, 50 livros aquela turma leu no ano. Nas contações, numa leitura dinâmica, ou propriamente na leitura em casa, coletiva. Mas, cara, o cara leu 50. Ele tem que fazer isso no primeiro semestre. E ele fecha o ano com incríveis, a marca histórica dos 100 livros da turma. E cada turma que você entra, se for lá na unidade, entra lá que você vai gostar muito, tem num canto esse contador do 1 ao 100, qual é o livro da vez, o que eles estão lendo. Cara, isso é muito legal. É muito bom, né? Não, é bonitinho demais. Você vê o brilho no olhar deles. Semana que vem a gente tem uma outra premiação que tem a ver, celebração com leitura, que são as crianças que mais leram livro nas nossas bibliotecas. Então, assim, tem uma galera que está lendo de tudo e todos os âmbitos e são apaixonadas pela coisa do livro. E é muito legal a gente fomentar esse tipo de desenvolvimento. Eu adoro, assim, eu sou apaixonado por esses projetos. Então, desde a Feira Literária até a Semana de Arte Brasileira no ensino médio. É bem bonito. Ali passam várias experiências literárias, artísticas, de leitura. E não só leitura, né? A Feira Literária também faz os meninos produzirem. Sim, e baita maravilhosos. Lindos. Eu acho fantástico. Como que o cara, agora que a gente já falou da importância em ler, como que o cara, com a leitura constante e contínua, que já tem isso construído, como que esse cara sai na frente? Por que ele sai na frente? Por que de fato ele tem mais aptidões? O que ele tem de diferente? Esse perfil. Para mim, porque ele consegue ter a percepção de que leitura não envolve apenas decodificação de signos. Boa. Né? Então a gente acha que ler um texto é apenas compreender o seu conteúdo. E é o que mais a gente fala em sala de aula.
para você compreender bem o conteúdo, e aí pensando até mesmo no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que para você ler bem um texto e conseguir chegar numa alternativa correta, que é o que eles pedem É isso. na área de linguagens, você não vai prestar atenção só no conteúdo. Você vai prestar atenção em que tipo de texto é, qual o gênero, qual o seu contexto de produção, suas características também estruturais, para que você possa fazer essa relação. O que mais a gente fala em sala de aula é que arte, como o texto literário acaba trabalhando a mensagem a ponto de gerar vários sentidos, o sentido conotativo da arte, Sim. É a partir do trabalho com as estruturas do texto. Legal. Né? Se a gente fala de literatura, a gente pensa as figuras de linguagem, que a gente aprende desde o fundamental... Cara, desde muito tempo, né? Até o terceiro ano do ensino médio, faculdade. A gente fala disso por quê? Porque tem íntima relação. Né? Interpretação de texto. Até falei quando a gente comentou aqui o primeiro dia do Enem agora de 2025, que interpretar vai além da compreensão do sentido do texto, e sim do seu sentido dentro da relação com as estruturas, que são próprias do texto, sim, mas também com o contexto de produção, da onde que vem o autor. Ele é brasileiro? Ele é da elite? Eu falo muito isso sobre na história, quando aparecem alguns textos, às vezes não textos escritos, mas eu falo muito isso até deles olharem, Gui, não sei se você concorda, a legenda da imagem, a legenda da pintura, a legenda do texto, aquele rodapé, cara, para a história muda tudo. Tudo. O período, o contexto, onde foi, onde não foi, as intencionalidades por trás daquilo. Muito, muito forte, muito fera. E aí a gente consegue sair do clássico, do que é colocado num pedestal, né, de literatura brasileira, universal, para a literatura marginal, para a literatura contemporânea, que é o que mais cai no Enem. Boa. Quando você falou sobre o que mais cai, eu já pensei, literatura contemporânea, claro. Justo. Né? Literatura que reflete as realidades sociais do escritor. E nítido, assim. E agora vamos lá, o cara tá na página 1, que é, pô, eu já leio. Mas o cara lê indignado da vida, velho. O cara fica puto pra ler o livro. É como se fosse uma obrigação. Como que eu consigo fazer essa obrigação se tornar uma coisa prazerosa? Existe forma? É complicado. Porque se você não tem, quando você tem um hábito, acho que você acaba escolhendo determinados nichos, né? Se adaptando, se identificando com determinados tipos de leitura. Então tem gente que gosta mais, eu amo, por exemplo, ler artigo científico. Legal. Né? Então eu entro lá no Google, vou dar aula de Machado, deixa eu ver aqui o que estão falando sobre, o que estão estudando sobre. E aí é uma leitura também muito densa, né? Pô, mas também com grandes crescimentos, né? Em todas as vezes. Sem dúvidas. Legal. E na leitura de literatura, então, se você gosta de ler como eu gosto de ler Machado de Assis, você já tem aí uma grande oportunidade de entender, né, diversos outros tipos de linguagens, autores diversos na nossa historiografia. Para ajudar as famílias, que tipo de incentivo funciona? E os professores também. Que tipo de incentivo? A leitura e ao despertar dessa área. Que tipo de incentivo funciona em casa e na escola? Tava vendo sobre isso também. Manda aí. Tem a política nacional de leitura e escrita, né, que foi regulamentada agora em 2024, ano passado, e uma política de leitura e escrita na educação infantil, que eu achei muito interessante. Pô, fera. Que eles acabam colocando espaços de leitura nas creches, nas escolas, né, nos primários, para que eles possam ter acesso ao livro, chegar, folhear, aos desenhos, né, que é algo mais lúdico para essa idade. Legal. Que também funciona muito para despertar esse interesse. Então, acho que criar esses espaços de acesso ao livro estão cada vez mais digitalizados, né? Tá ali na palma da mão, no celular, para criança de 2, 3 anos que já tá mexendo no celular também, que é outra problemática. É uma disputa cruel, disputa cruel. Então, acho que trazer isso para a vivência material mesmo, né? Sair um pouco, não excluir, porque eu acho que a gente precisa, né, utilizar isso a nosso favor, esse mundo digital a nosso favor, mas criar esses espaços de contato na escola, em casa. Legal. Para quem está começando, por onde começar? Ficção ou literatura?
Qual é o nicho mais rápido, assim, pro cara? Caraca, começa por aqui. Se você vai começar e você vai se desafiar, por onde que esse cara começa? A gente sempre indica a principal área de interesse. Já começa por aí. Você tem interesse em quê? Tá bom. Você é da biologia, você é da área das artes, da história, da filosofia. Lê algo que você se interesse, que você queira saber. Acho que é um primeiro passo aí. Tá bom. Mas também leituras mais acessíveis, mais atuais. Pensar. Tem tantos escritores contemporâneos que estão começando a ser valorizados no nosso cotidiano, né? Que causa maior interesse. Acho que o que é atual sempre vai despertar ali um primeiro interesse maior do que uma leitura mais antiga. Concorda? Tá bom. Concordo. Você falou do seu despertar lá no ensino médio com o Dom Casmurro. Que foi bem antigo. Tem alguma outra que marcou muito, assim, a sua caminhada? Você falou, caraca, velho, que livro que me marcou, como esse livro me deu transformação. Tem outra? Eu li recentemente, Thiago, uma leitura de uma escritora, leitura de literatura africana, da Paula Cisiane. Tá bom. Ela escreveu, foi até livro cobrado em vestibular aqui no Brasil, se não me engano, na Unicamp, FUVEST, que é Niket, uma história de poligamia, que conta sobre a história de várias mulheres ao mesmo tempo e como que elas lidam com essa cultura da poligamia em diversos locais da África. Entendi. Então me marcou bastante porque eu entrei em contato com uma outra cultura, né? Entrei em contato com uma outra realidade que é contemporânea, mas tão diversa da nossa, né? Nossa realidade brasileira, monogâmica, cristã, tradicional. Então, o que eu achei tão interessante é a forma como cada mulher ali na história lida, que não passa apenas porque a gente pensa muito hoje, né? Ah, literatura, texto artístico depende, porque é subjetivo. Então, todo mundo resume a subjetividade. Eu falo, não, pera. Depende, dá uma depende segurada aí. Depende da visão do autor, do que ele quis passar. A obra consegue ultrapassar a visão do escritor. Eu acho que existe o que falam, né? Essa independência relativa entre a obra e o artista. Então, eu acho que as leituras contemporâneas atuais, sobretudo, fornecem pra gente essa visão múltipla, né? Multicultural, diversificada faz mesmo com que a pessoa tenha outras oportunidades, Sim. outras vivências, né? Outros olhares. Concordo. E é por onde a gente consegue visualizar o outro, né? O outro que é diferente da gente, seja da mesma cultura ou não. O estudante está na reta final de preparação. Ele quer um livro que ajude no que diz respeito a controlar o estresse ou mesmo fazê-lo ficar se sentindo melhor. Qual seria uma boa leitura para o cara que quer, assim, um livro que faça eu ter uma mudança aqui de mentalidade, pô, ele vai fazer muito por mim, vai me deixar melhor. Que livro seria esse? Mas para um benefício particular só apenas? Um benefício particular para o cara que está terminando o ensino médio, ele está ali desesperado, agoniado, estressado, ele está vivendo os próprios desafios. Que livro conseguiria, assim, de título? Se você lembrar um, assim, cara, esse aqui foi importante para mim, ele consegue fazer também, talvez, por outra pessoa que ele fez por mim. Nossa, vieram vários aqui na minha cabeça. Fala dois. Mas, fugindo um pouco do Machado, né, que já tá bem... Nunca tá datado, eu acho, Machado. Porém, vamos fugindo, eu gosto muito de poesia. Legal, então, gostei. Acho que poesia também é uma leitura muito complicada nos dias de hoje, né? Mas eu citaria Carlos Drummond de Andrade. Pensei em Manuel Bandeira. Gostei da escolha. Saí de um clássico pro outro, mas assim, são leituras que me impactam até hoje. Baita compreensão de mundo. Eu gosto daquela ideia, Thiago, que às vezes um poema de 5 linhas consegue dizer tanto quanto ou mais do que um livro de 500 páginas. Eita, agora mandou muito. Essa é a do corte, não deixa de fazer o corte do Guizão falando dessa última parte, mas ficou boa? Gostei. É, porque ali condensam, né? Tendências históricas, sociais, culturais de diversos tipos. Eu penso em Oswald de Andrade, por exemplo, teve
tem uma obra do Paes III, da terceira etapa, que se chama Poemas da Colonização, que ele faz recortes cubistas mesmo, de situações da colonização, de violência contra escravizados, de como que essa tortura psicológica entra na cabeça das mães escravizadas que tinham filhas durante esse período. Fortíssimo. E em pouquíssimas palavras. Parece ali uma manchete de jornal, sabe? Então, isso impacta, mas impacta quando a gente consegue associar a leitura prazerosa às ferramentas que esse texto nos oferece nessa leitura. Tá bom. Né? Gui, estamos quase na reta final. Cara, 5 leituras indispensáveis para o estudante que vai fazer as provas da reta final, vestibular, PAS, ENEM, o que for. 5 leituras indispensáveis. Se você falasse, cara, isso aqui é obrigatório. Você não vai conseguir ler tudo, tá bom, mas essas 5 aqui, e é a sua percepção, não que não tenham outras, mas na sua percepção, 5 obras, tipo, cara, olha pra ela, lembra dela, vai te ajudar em repertório, vai ser uma citação, vai ser de fato de engrandecimento pra você. Eu gosto de pensar nessa perspectiva histórica. Tá bom, né? Manda ver. E você dá a história aí já acaba me ajudando também. Eu gosto muito da lírica satírica de Gregório de Matos, no Barroco do século XVII. Que citação boa. Faz a gente pensar muito como o Brasil, né, as raízes ali do Brasil colonial, na Bahia do século XVII, para mim é fundamental. Tá bom. Quão é atual hoje também. Avançando um pouquinho, diria Primeiros Cantos, do Gonçalves Dias. Também é um poeta romântico aí. Cara, o cara tá fazendo a cronologia, velho. Ele tá revisitando as escolas literárias todas. Tô do lado aqui do grande mestre da história, né? Não posso vacilar. Mas passar por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nossa obra do Paes II, meu livro predileto da vida. Baita livro. Quando eu soube que Memórias ia ser obra do Paes, eu pulei de alegria. Fera demais. Porque eu só estudo Memórias Póstumas desde o meu PIBIC até a monografia, mestrado e até hoje. Eu pego Memórias, eu aprendo ali. Deixa eu pensar. Ai, meu Deus, já foram 3, né? 3. Mais 2. Mais um, pelo menos. Mais um. Pode ser mais 3? Manda ver. Porque aí eu pensaria... Vamos já pro modernismo, então. Não, diria pré-modernismo. A obra do Augusto dos Anjos. Também é poética. A única obra, né, que ele publicou, Eu e Outras Poesias. Que condensa ali todas as poesias de Augusto dos Anjos. Pra mim também é uma paulada na cabeça, sempre que eu pego pra ler. Do Brasil, do período, fortíssimo. E tudo que ele viveu aqui, massa. Como Boa significa, citação. E ele era professor de literatura, né? Com aquela visão toda decadente da vida, do futuro, é impressionante. E para fechar com 5, um do modernismo, vai Drummond. Já que eu sou mais da poesia, foi mais só Machado que fugiu. Mas eu diria Sentimento do Mundo, de Drummond, 1940. Muito bom. Para mim, sintetiza ali. Pessoal, é reta final da nossa conversa. Tô feliz demais em receber aqui o Guizão, maior professor. Cara, 2,1 metros. A gente fica sem graça perto dele. Denotativa e talvez conotativamente. Dos dois âmbitos. E antes do final de cada programa, a gente sempre tem um momento muito especial de reflexão, Gui, e dos últimos pontos de aprendizado de tudo que a gente falou hoje. A gente chama esse momento de Sigma Dicas. Como você, o especialista, você vai deixar 2 aprendizados, 2 pontos que você considera os mais importantes da nossa conversa. E, cara, eu sou só convidado, tô aqui de figurante, eu deixo um ponto. Pode ser? Fechou. Então, bora. Vem aí, Sigma Dicas. Guizão, eu começo ou você começa? Como é que você quer fazer? Você que manda. Não, então vai. Seus 2 pontos, manda ver. Tá. Cara, olhando pro fundo dos olhos dos nossos espectadores. Com certeza, a gente tá aqui no melhor podcast pedagógico da cidade, ok? Isso. E a minha primeira dica seria entender a leitura como prática de vida. Cara, um bom ponto. Então, pegar ali o gancho do Antônio Cândido e
enfatizar o direito à literatura, o direito à fabulação, o direito à imaginação que todos devemos ter, é pensar a leitura como uma prática de vida. Para mim, é uma dica essencial. Boa. Ela nunca está ultrapassada. Ponto 2, Gui. O 2, você pode dar a sua dica enquanto eu penso posso. na segunda? Tá bom. Então, o que eu fiquei pensando? Eu fiquei muito reflexivo. Você trouxe, assim, pontos muito subjetivos, cara, de análise, e a gente fica também repensando a nossa vida. Então, meu ponto tem a ver com o seguinte. Como a gente tem pouco tempo, eu queria te alertar que seu tempo vai passar de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, você vai terminar o ensino médio. De um jeito ou de outro, você vai terminar a faculdade. De um jeito ou de outro, você vai acabar se assustando e pensando que você vai ter 20, você vai ter 30, você vai ter 40. Então, como o tempo vai passar de um jeito ou de outro, se torne o quanto antes mais próximo da leitura, da sua capacidade de aprendizado. Você nunca vai perder se você estiver vívido e íntimo do mundo dos livros, das leituras. Cara, é uma imensidão as possibilidades dentro da leitura, ainda mais se você aumentar o escopo para uma outra língua, e você passar a ler inglês ou a ler em francês. Gente, vocês não têm ideia do crescimento da construção. Então, se o tempo vai passar de um jeito ou de outro, cara, se torne um leitor o quanto antes. De literatura também. De literatura também. Gostou? Minha dica foi boa. Demais, com certeza. Tem tá tudo a ver. Resumiu, né, nossa conversa aqui. Pensando aqui um pouco mais, Thiago, enquanto você falava, eu posso pensar a leitura como... E aí minha segunda dica seria essa, né? A leitura como um catalisador para a transformação social. Boa. Né? Então, já que ela é uma prática de vida, que ela seja uma prática de vida transformadora para a nossa vida e para aquelas que a nossa vida atinge, né? Para que a gente possa entrar numa leitura, e sair dela outro. Boa. Melhor. Gostei muito. Né? Senhoras e senhores, esse foi o SigmaCast de hoje, recebendo aqui o professor Guizão. Gui, muito feliz em te receber, agradecido demais. Cara, convidado demais a voltar novamente, gostei muito do nosso papo. Ficaria aqui mais 2 horas conversando, foi rápido, foi ligeiro, assim. Foi muito bom. Gostei muito. A gente gosta de falar pouco, né? É isso. Gui, últimas considerações. Obrigado. Só agradecer, é um prazer imenso estar aqui nesse, acho que é um espaço de diálogo, de debate, de enriquecimento. Eu entrei vou sair outro. É isso, a gente melhora. Então, pessoal, agradecer e indicar sempre a leitura de literatura, de arte, para a gente conhecer mais de onde a gente veio, para onde que a gente vai. Para mim é de suma importância, e já fica aí também outra dica para a gente fechar esse podcast. Se você gostou desses temas e outros tantos temas relacionados à educação, à excelência acadêmica, ao desenvolvimento de cultura de estudos, pode procurar aí. O SigmaCast está lá no Spotify. O SigmaCast está também dentro do canal do Sigma no YouTube. Indica para o seu amigo, para sua amiga. Curte esse negócio aqui, se você tiver gostado. E a gente fica por aqui agradecendo muito a presença do Guizão. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Até.